Amados irmãos e amadas irmãs, chegamos hoje à sétima parte do estudo sobre as 9 bem-aventuranças que já identificamos como cerne fundamental do denominado Sermão do Monte, proferido pelo amado Mashiach. No encerramento da preleção anterior, obtivemos o aprendizado, o grande aprendizado, da lição de que a verdadeira porta de entrada para o reino de Deus é o reconhecimento cabal da nossa completa indigência espiritual. A partir de agora, vamos analisar a segunda bem-aventurança, proclamada por nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Reconhecemos neste verso a seguinte palavra-chave: consolo, em hebraico, naham. Prosseguindo, focalizaremos agora as pessoas que choram, pois elas serão consoladas pelo Altíssimo Deus. Porém, pergunto-lhes, a qual modalidade de pranto o Mashiach se referiu? Será que qualquer tipo de choro comove o Altíssimo Deus? E complementando a pergunta, será que estamos usando nosso choro de forma correta? Vamos ler de novo Mateus 5,4, colocando algumas palavras em hebraico. Bem-aventurados os que choram, Havelim, porque serão consolados, Kirem Yenuhamu. É o que está lá nos originais. Bom, vocês dirão, o texto é totalmente claro. As pessoas que choram são bem-aventuradas e continuarão sendo. Contudo, esse choro deve ser direcionado ao Altíssimo Deus. Não se trata de um choro de luto, de aborrecimento ou de tristeza. Aqui, a palavra refere-se a todo tipo de choro movido por compaixão, combinada com a emuná, a fé em Deus. Todas as pessoas que choram ao sempiterno Deus receberão o consolo de seu Santo Espírito. Vamos confirmar isso nas Escrituras Sagradas? Acompanhem comigo. Primeiro, João 15, 26, conforme os originais ou os textos mais próximos dos originais em aramaico. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da presença de meu Pai, Aruar, ou Espírito da Verdade, e dele procede, dará testemunho sobre mim. O consolo do Altíssimo Deus está também declarado em Isaías 40, verso 1. Consolai, consolai meu povo, diz vosso Deus. Esse consolo do Altíssimo Deus manifesta-se quando há verdadeira compaixão. Ele não se move por um choro qualquer de condolência ou, eventualmente, autocomiseração, autopiedade. Se Deus direcionasse consolo por qualquer choro ou sofrimento, não haveria sofrimento nem tristeza, por exemplo, em hospitais. O consolo seria generalizado. Amados irmãos e amadas irmãs, já está ficando claro para vocês que não devemos meramente chorar, conforme o ensinamento
proferido pelo Mashiach, mas invocar o Altíssimo Deus com emuná, com fé, sem a qual é impossível agradar a Ele. Vamos de novo buscar respaldo bíblico. Agora, visitando Hebreus 11, versos 5 e 6. Pela emuná, ou fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara. Porque antes de sua remoção, houve testemunho sobre ele de que agradara a Deus. Ora, sem emuná, ou fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é e que irá recompensar aqueles que o buscam. Sabemos que o mundo perece no mal e sofre desde a queda da humanidade no jardim do Éden. Por isso, também sabemos que o Altíssimo Deus enviou seu Filho unigênito amantíssimo para que houvesse a salvação das pessoas que nele crescem continuamente. Por quê? O Altíssimo Deus age em prol de seu povo e promove a salvação por meio da fé contínua no Mashiach. Vamos até a primeira epístola de João, capítulo 5, verso 19. Também extraída de tradução baseada no aramaico. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está posto no maligno. Por isso, precisamos manter a cultura de chorar e humilharmos-nos, adorando o Altíssimo Deus e reconhecendo-o como sempre eterno e todo-poderoso, porque esta conduta trará o consolo do seu Santo Espírito. Mas não nos contentemos com essa constatação, mas busquemos confirmá-la em outras passagens bíblicas. Agora, caminhemos até Salmo 69, versos 10 a 14. Chorei, em jejum está minha alma, e isso mesmo tornou-se em afrontas para mim. Pus um pano de saco por veste, e tornei-me objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Quanto a mim, porém, faço a ti um templo favorável, minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do lodaçal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Ou seja, a obra de Deus deve ser feita com genuína compaixão e com muito amor. Muitas vezes, choramos fazendo a obra de Deus, e esse choro com emuná, com fé, resultará em alegria verdadeira. Vamos até Salmos 126, 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Que verso maravilhoso. Muitas pessoas têm deixado de pregar a palavra de Deus e também não têm feito sua obra. E isso acontece porque o amor dessa gente tem esfriado, como relatado em Mateus 24, 12 e 13. E por causa da abundância da iniquidade, esfriará o amor de muitos. Porém, aquele que perseverar até o fim, viverá.
O amor ao mundo provoca esfriamento espiritual das pessoas, afastando-as de Deus. Por isso, devemos meditar em 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é o desejo do corpo, e o desejo dos olhos, e a soberba do mundo. Essas coisas não são do Pai, mas pertencem ao mundo. E passam o mundo e seu desejo. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Precisamos, devemos ter a virtude de chorar comovidamente por um propósito santo. O amor de Deus, que é o arravá em nós, dar-nos-á compaixão e faremos a obra com amor. Recordemos alguns exemplos de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Ele chorou em diversas ocasiões e compadeceu-se de seu povo, demonstrando às pessoas o indescritivelmente imenso amor que ele tinha por suas vidas. Primeiro, vamos até Mateus 9:36. E quando Yeshua viu as multidões, compadeceu-se delas, porque cansadas e dispersas estavam como ovelhas que não têm pasto. Em seguida, recorramos a João 11:34 a 36. E Yeshua perguntou: onde os sepultastes? Eles responderam-lhe: Nosso Senhor, vem e vê. E vieram lágrimas em Yeshua. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Aqui, vocês sabem, é aquela passagem a respeito de Lázaro. Salmo 56:8. Contaste meus passos quando sofri perseguições. Recolheste minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Amados irmãos e amadas irmãs, a bem-aventurança do consolo não é uma glorificação da tristeza por si só, mas uma promessa de bênção divina, que surge de um tipo específico de luto, que resultará em uma bênção especial dos céus. Ratificando o que foi dito, nosso Senhor Yeshua não se refere a qualquer tipo de choro. Ele não está abençoando o lamento por coisas pequenas, a autopiedade ou a tristeza que nos paralisa. O choro que o Divino Mestre menciona tem pelo menos 3 dimensões profundas. Primeira, o choro do luto genuíno. O luto por perdas significativas e dolorosas, especialmente a injustiça ou a opressão. É a expressão de um coração sensível e empático, que se recusa a endurecer diante do sofrimento da vida e do mundo. Esse choro demonstra uma honestidade emocional e uma dependência de Deus para encontrar conforto. Segunda dimensão, o choro do arrependimento. Este é um dos significados mais importantes. É o luto pelo próprio pecado, a tristeza que surge da consciência de ter falhado e ofendido o Altíssimo Deus. Essa modalidade de choro não é destrutiva, mas é o primeiro passo para a reconciliação e o perdão. Pois é dor que leva à mudança, a um coração quebrantado e contrito, que Deus não despreza, ao contrário, valoriza.
Terceira dimensão, o choro pelo estado do mundo. Esse choro refere-se à tristeza de ver a injustiça, a pobreza e o distanciamento deste mundo em relação ao Altíssimo Deus. É o lamento de um coração que anseia pelo reino de Deus e pela restauração de todas as coisas. É a dor que os profetas sentiram e que os leva a clamar por justiça e redenção. Foi feita a promessa de que serão consolados. Essa promessa é a chave que resolve o paradoxo. O consolo de Deus é a garantia de que esse luto específico não será em vão. E o agir de Deus manifesta-se de diversas formas. Vou mencionar algumas, sem nenhuma pretensão de esgotar o tema, que é vasto. Primeiro, o consolo da Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo. O Espírito de Deus é descrito na Bíblia como o Consolador, que nos dá paz e força em meio às dores. O consolo da esperança eterna, a promessa final da bem-aventurança está no futuro. Não é por acaso, muito pelo contrário, que Apocalipse 21:4 registra: e enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem sofrimento, nem pranto, e não haverá dor novamente sobre as faces dela. Aqui estamos falando da habitação de Deus. Esse é o consolo supremo, quando o sofrimento será completamente erradicado na presença de Deus. Terceira forma, o consolo da graça. Mas antes de falar sobre ele, pergunto ao amantíssimo irmão Cronarca em memória, quanto tempo já decorreu? 17 minutos e 45 segundos, irmão. Então, hoje minha matemática terá falhado bastante. Mas é assim que é. Um dia eu me saio melhor, outros dias pior. Falemos agora sobre o consolo da graça. Já estamos perto da finalização. Para as pessoas que choram pelos seus pecados, com arrependimento sincero, o consolo é o perdão e a purificação que restauram o relacionamento com Deus. Em resumo, a bem-aventurança dos que choram não é um convite para sermos pessoas tristes, mas um chamado vibrante, pungente, para termos um coração sensível e alinhado com a vontade de Deus. É a bênção para as pessoas que se recusam a ignorar o sofrimento do mundo e a pecaminosidade de seus próprios corações, confiando em que o consolo e a justiça de Deus são a única esperança verdadeira. Devemos, pois, amados irmãos e amadas irmãs, chorar pelas almas perdidas e compadecer-nos delas. Devemos ter emuná, fé no Altíssimo Deus, e levar todo o nosso choro a Ele, porque só Ele é todo-poderoso para fazer milagres e maravilhas. Encerro e provisoriamente digo: Amém, amém.